Olá pessoal, então nós vamos para mais uma videoaula, essa para vocês tentarem, para ver se a gente consegue um auxílio aí, né, nas coordenadas geográficas, que não é nada fácil, né. Primeira coisa, fica em casa, né, vamos manter aí o nosso isolamento, tá? E vamos começar, certo? Essa atividade foi a que eu mandei agora nessa semana e eu sei que ela não é uma atividade fácil para se entender sozinho. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aí com um pouquinho de rapidez para ver se eu consigo ajudar vocês, tá? Bom, o que são coordenadas geográficas, tá? São linhas imaginárias que elas nos ajudam a nos localizar dentro da superfície terrestre, tá? A gente já vai entender direitinho como é que é. Aqui, ó, vocês podem ver que o planeta Terra aqui, né, essa representação, essa projeção do planeta, ela tem linhas que são traçadas formando uma redezinha, né, esse xadrezinho. E isso é chamado de coordenadas geográficas, tá? E a gente vai entender cada uma delas, certo? Bom, como é que a gente encontra uma coordenada geográfica? A gente vai fazer a combinação das linhas horizontais e das colunas verticais no planisfério, né, que estão traçadas ali nas projeções do planeta Terra, para identificar locais do planeta, certo? Então aqui a gente tem, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, alguns pontos marcados, né? Ponto A, B, C, D, tá? Como tem lá nos exercícios de vocês, e a gente vai tentar entender como é que a gente faz para encontrar uma coordenada geográfica desses pontos aí, tá? Bom, as coordenadas, elas vão acontecer, a gente vai encontrar elas a partir dessa combinação, né, das linhas verticais com as horizontais, certo? Bom, o que são as linhas horizontais? Elas são chamadas de paralelos, certo? E as colunas ou as linhas verticais que estão em pé, elas são chamadas de meridianos, tá? Nós temos nos paralelos o paralelo principal, que é a linha do Equador, e a linha do Equador ela fica exatamente na metade do planeta Terra, traçada ali, dividindo o planeta Terra em exatamente dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? A gente tem outros paralelos que são bem famosos, que são o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Temos ainda o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, certo? E ali, falando em meridianos, a gente tem o meridiano principal que vai ser traçado também bem no meio do planeta Terra, que é o meridiano de Greenwich. Por que ele tem esse nome Greenwich? Porque ele passa, o ponto zero dele passa exatamente na cidade de Greenwich, que fica na Inglaterra, certo? Daí por isso ele recebeu esse nome, certo? O que são? Vamos um pouquinho mais a fundo aí o que são os paralelos, tá? São essas linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, então elas passam lado a lado da linha do Equador, tá? E elas aqui, ó, o Equador ele é o grau zero, porque os paralelos eles são marcados, são contados em graus, certo? Graus, minutos e segundos. Mas os minutos e os segundos a gente deixa para uma outra ocasião. Hoje a gente vai se ater na contagem dos graus, certo? Então a gente só tem paralelos traçados até de 0 a 90 graus, certo? 90 graus ao norte, 90 graus ao sul, certo? 90 graus norte é onde está o Polo Norte e 90 graus ao sul é onde está o Polo Sul, certo?
Então, a linha do Equador, ela passa aqui no meio, dividindo o planeta exatamente em dois hemisférios, norte e sul, tá? E ela é o grau zero dos paralelos, certo? E aí, nos meridianos, uma coisa que é bem importante, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? O paralelo, ele é um círculo completo. Nesse desenho aqui, não tá aparecendo, mas num desenho mais adiante vocês vão ver. O paralelo, ele dá uma volta completa na Terra, tá? E já o meridiano, ele não dá a volta completa assim na Terra, tá? Eles são semicírculos. Vocês podem ver aqui, ó, que eles não ultrapassam aqui, ó, o meridiano de Greenwich, ele chega aqui, ó, no Polo Norte e essa linha ela é interrompida e depois a gente vai ter o antimeridiano de Greenwich, que é a linha que vai iniciar ali, ó, onde tem os 180 graus ali, ó. Vocês estão vendo, né? Muito bem. O meridiano de Greenwich, ele também é marcado pelo grau zero, porque os meridianos, eles também são contados em graus. A diferença para os paralelos é que os meridianos, eles vão, o meridiano de Greenwich, ele vai dividir o planeta Terra em dois hemisférios e, como ele é vertical, ele vai dividir o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste, e não norte e sul, como os paralelos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o leste e o oeste, como vocês estão vendo aqui. Greenwich também é o grau zero, acho que eu já falei isso, tá? E essas linhas, elas vão, todas elas saem do Polo Norte e vão até o Polo Sul, ou ao contrário, tanto faz, tá? Elas vão sempre ser desse mesmo tamanho, né? Do Polo Norte até o Polo Sul, tá? Então, aqui, ó, a gente tá vendo nesse mapa a junção dos paralelos com os meridianos. Aqui a gente tem uma projeção do planeta Terra, certo? E a gente vai ter aqui, ó, o Polo Norte, o Polo Sul e o meridiano de Greenwich fazendo a ligação. Desculpa, gente. Aqui, ó, fazendo a ligação entre os dois, tá? Ele vai alcançar o Polo Norte e vai alcançar também o Polo Sul. Todos os outros meridianos que estão fazendo essa curvinha aqui, por que eles estão fazendo essa curvinha? Porque a Terra é redonda, né, gente? Não pode ser tudo linha reta, a não ser que a projeção, que eu já falei para vocês que é uma projeção cartográfica, que a projeção seja plana, tá? Então aqui, por isso que essa linha faz, os meridianos fazem essa curvinha, tá? Também os paralelos, vocês podem ver que eles também fazem essa curvinha ali, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os meridianos, que são essas linhas que ligam o norte ao sul. E a gente vai ter os paralelos. A gente tá vendo aqui, ó, a linha do Equador, certo? Que é o grau zero. Não aparece aqui porque aqui tá marcando o grau 180 do meridiano. Mas aqui teria que ter um zerinho também, tá? E aí o Equador vai dividir o planeta Terra entre hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Vai ter também aqui, ó, a marcação dos graus até 90, aqui 80 é o último paralelo aqui antes de chegar ao Polo Norte, tá? Muito bem. Como que a gente vai encontrar a coordenada geográfica? A gente vai combinar o paralelo com o meridiano e a gente vai chegar num ponto determinado, como se fosse aquele joguinho de batalha naval, tá? E a gente vai encontrar duas coordenadas. Uma se chama latitude e outra se chama longitude, certo? A latitude, ela é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, a latitude ela só pode ser norte ou sul. Uma latitude jamais será leste ou oeste. Se você encontrar uma latitude leste ou oeste, você está errado,
certo? Então, guarde bem isso. E a latitude, ela sempre pode variar de 0, que é a linha do Equador, até 90 graus ao norte ou ao sul. Polo norte, 90 graus norte, polo sul, 90 graus sul, certo? E a longitude, ela é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a contagem, ela vai ser assim, para a esquerda e para a direita, para o leste ou para o oeste. Pode variar de 0 até 0, que é o ponto do meridiano de Greenwich, até 180 graus a leste ou até 180 graus a oeste, certo? Muito bem, vamos lá. Só para dar uma reforçada, os paralelos são círculos completos, eles dão uma volta completa na Terra, certo? E já a latitude e o paralelo, ele marca a latitude, tá? Que é a distância entre um lugar e a linha do Equador, certo? A latitude você sempre vai fazer em relação à linha do Equador, sempre na horizontal. Então, o resultado só pode estar ao norte ou ao sul, tá? E o meridiano, ele é formado por semicírculos. Por isso que ao invés de ter 90 graus, ele vai ter 180, porque tem o dobro de linhas, tá? E aí a gente vai tirar do meridiano a coordenada que se chama longitude, tá? A longitude, então, ela vai ser a distância que a gente marca entre um ponto qualquer e o meridiano de Greenwich. Então, ela só pode ser leste ou oeste. Uma longitude jamais será norte ou sul, tá? Guardem isso, não esqueçam nunca. E ela pode ir de 0 grau a 180 graus leste ou 180 graus oeste, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei um mapa aí, uma projeção plana para vocês entenderem direitinho como é que funciona essa questão da latitude e da longitude, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, duas linhas mais grossinhas, que eu espero que vocês estejam vendo, uma linha vertical em pé, que está marcando 0 grau. Ela é um meridiano de Greenwich, tá? Então, a gente tem aqui uma projeção do planeta Terra, um mapa mundi, né? E a gente vai ter aqui uma linha horizontal, dividindo esse mapinha em exatamente duas partes iguais. E essa linha, que também está marcando 0 grau, ela é a linha do Equador, ok? Então, vamos pensar aqui num ponto A. O ponto A é esse que está aqui, ó, certo? Bom, vamos tentar achar a coordenada geográfica desse ponto A. A gente sempre marca antes a latitude, tá? E a gente vai representar a latitude pela sigla LAT, lat, certo? E aí, a latitude, ela é a distância em graus medida a partir da linha do Equador. Então, se a linha do Equador está aqui, eu tenho que medir quantos graus eu tenho daqui da linha do Equador até o ponto A. E a minha medida, ela está aqui desse lado aqui, ó, como se esses graus fossem uma reguinha, certo? Então, eu vou ter que olhar aqui do lado, ó, porque cada paralelo, que é linha horizontal, está sendo marcado aqui na lateral, como se essa linha tivesse uma setinha indicando qual é o grau desse meu paralelo. Então, o ponto a partir da linha do Equador, ele está no paralelo de grau 50. Aqui, ó, essa linha aqui, este paralelo, ele é um paralelo grau 50. Então, eu vou marcar lá ou latitude, né? Do ponto A, 50 graus. Mas eu falei para vocês
que a latitude, ela é a distância de um lugar e a linha do Equador sempre ao norte ou ao sul. Então, eu preciso colocar essa informação. Esse ponto A, ele está no norte ou ele está no sul do planeta Terra? Ele está aqui na parte de baixo. Essa parte de baixo é o hemisfério, esse hemisfério aqui, ó, ele é o hemisfério sul. Abaixo da linha do Equador é sul. Então, eu vou colocar lá na minha coordenada latitude 50 graus sul. No mesmo ponto A, eu preciso encontrar também a longitude para saber exatamente em que ponto eu vou, certo? Porque a linha o paralelo, ele é toda essa distância aqui, ó. Todo esse ponto aqui, ó. Então, no mesmo paralelo 50 graus sul, eu tenho o ponto H, eu tenho o ponto G e o ponto A. E se eu perguntar para alguém onde é o ponto A e a pessoa só souber me dizer a latitude, eu posso chegar aqui, mas eu posso chegar aqui também, porque eu não sei exatamente onde fica. Então, eu tenho toda essa margem de erro aqui, ó, até chegar aqui. Então, por isso que além da latitude, eu também preciso saber qual é a longitude. E a longitude, ela é a distância em graus a partir do meridiano de Greenwich, que é a linha vertical aqui que está em pé, tanto ao leste quanto ao, voltando, oeste, certo? Então, o ponto A, ele está a quantos graus de distância do meridiano de Greenwich? Aqui é a marcação do meu meridiano de Greenwich, 0 grau, tá? Como se fosse uma reguinha. Na pontinha da linha, eu vou ter a medição, certo? Então, aqui eu tenho 0 grau do meridiano de Greenwich, 20 graus, 40, 60, 80, 100 graus. O ponto A, ele está na linha que marca 100 graus de distância em relação ao meridiano de Greenwich. A leste ou a oeste? A leste. Então, eu vou ter uma coordenada geográfica assim. Ponto A, latitude 50 graus sul, longitude 100 graus leste. Tendo essa coordenada geográfica, eu vou chegar de qualquer lugar que eu estiver no planeta exatamente no ponto A. Então, é muito importante saber se a latitude é norte ou sul e saber se a longitude é leste ou oeste. Vamos supor que eu não soubesse ou não informasse se a latitude do ponto A é leste ou oeste. E eu vou dizer longitude 100 graus. Eu tenho 100 graus leste, como eu mostro aqui, e eu tenho 100 graus oeste, que é essa linha aqui, ó. Tá? Então, se eu não informo exatamente, eu posso ir para o ponto exatamente contrário do planeta Terra e ficar totalmente perdido, tá? Então, é muito importante isso. Vamos lá, eu dei a coordenada aqui, vocês podem olhar, pausar o vídeo e voltar quantas vezes vocês acharem necessário, tá? E eu vou deixar o slide desse vídeo salvo também na nossa plataforma para vocês olharem os outros pontos, que eu deixei as respostas aqui, ó. O ponto A, que eu falei para vocês, latitude 50 graus sul, longitude 100 graus leste. E todos os outros pontos eu deixei aqui para vocês olharem, tá? Mas aqui, ó, só para chamar atenção, vou mostrar para vocês menorzinho, mas para que vocês consigam ver simultaneamente, tá? É o mesmo mapa com todos os pontos aqui, ó. Falei do ponto A, dei o exemplo, e tenho aqui o ponto B,
que é esse que tá aqui, ó, certo? O ponto B, sempre a latitude primeiro. Nunca vamos esquecer isso, a latitude sempre é vista primeiro. Então, a latitude é a distância em graus a partir da linha do Equador. Então, como se eu pegasse uma reguinha aqui, ó, e colocasse ela para medir da linha do Equador até o ponto B, quanto tem de distância. Porém, essa distância está sendo medida em graus. E os graus estão marcados aqui, ó, no finzinho de cada paralelo, certo? Então, o ponto B, a partir da linha do Equador, ele está no paralelo 30 graus. Tá no norte ou tá no sul? Tá no norte. Então, ponto B, latitude 30 graus, norte. Tá, então agora a gente vai ver a longitude. A longitude é a distância em graus contada a partir do meridiano de Greenwich. Qual a distância do ponto B do meridiano de Greenwich até o ponto B? É todo esse trajeto aqui, ó, que vai se percorrer e vai se passar por todos esses meridianos aqui. Então, da mesma maneira, como se a gente pegasse uma reguinha, a gente ia medir tudo isso aqui, né, mas em graus, e a gente ia chegar aqui no ponto B. Essa marcação está na ponta de cada um dos meridianos, ó. Pode ser tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente vai medir, vai contar aqui, ó, meridiano de Greenwich, 0 grau. E aí vai passando. Próximo meridiano, 20 graus, 40, 60, 80, 100 e assim por diante. Quando a gente chega no meridiano em que está marcado o ponto B, a gente vai ter 160 graus. Tá no leste ou tá no oeste? Tá no leste. Então, o ponto B, ele tem uma coordenada geográfica que é latitude 30 graus norte, longitude 160 graus leste, certo? E assim todos os outros pontos que eu coloquei ali para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado claro. Não é uma coisa fácil de se entender, certo? Mas eu tô aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Se for necessário, vocês me chamem, me mandem mensagem. Vou deixar tanto o vídeo quanto os slides postados lá na plataforma para vocês poderem ter acesso, pesquisarem e sempre darem mais uma olhadinha quando surgir dúvida, certo? Então é isso, pessoal. Beijinho. Tchau, tchau.